Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Pessoal, olá a todos os ouvintes, obrigado por mais uma oportunidade de estar falando um pouco da Umbanda, sob a luz da consciência, da juventude, através desse programa da Rádio Toques de Aruanda. Eu agradeço a Deus, aos divinos tronos, à Lei Maior de Justiça Divina, e peço que me faça instrumento da vontade de Deus e me ampare para que eu possa passar um pouquinho da espiritualidade para aqueles que nos ouvem hoje. Bom, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer as pessoas que estão entrando em contato aí com a nossa página, o CJ, Umbanda Consciência e Juventude no Face, aqueles que estão entrando em contato via o e-mail umbandaconsciente@gmail.com. Então você aí que está entrando em contato, aquelas pessoas que estão nos adicionando aí no Skype, que é Instituto Cultural.Plenitude, para que a gente possa conversar um pouquinho, enfim, e falar um pouco de Umbanda, tá certo? Então, lembrando que um recado importante, essa sexta-feira, devido ao jogo do Brasil, a gente não vai estar abrindo os trabalhos de assistência, mas a gente vai estar abrindo no sábado, a partir das 16 horas. Então aqueles que quiserem ir ao sábado, 16 horas, é na Rua Sérgio Meira, 41, na Barra Funda, fica bem próximo, 3 quadras no metrô Marechal Deodoro, tá certo? Aqueles que quiserem saber mais, entre em contato aí com a gente, umbandaconsciente@gmail.com, tá certo? Então a gente vai ter o trabalho na força das nossas amadas e queridas pombogiras, trabalhando aí o alto amor, a autoaceitação e a força e radiação feminina, né? Do conquistar, né? Então, o feminino é representado, muitos trabalhos de pombogira são colocadas aí flores, são colocadas o caldeirão, né? E o caldeirão simboliza o útero divino, onde geram-se as energias, a potência para que você conquiste o que você precise segundo o seu merecimento. Então a gente vai fazer esse trabalho aí, aqueles que quiserem, compareçam aí às 4 horas, um pouquinho antes, umas 3:20 para as 4 tá bom, para você ir já pegando a ficha, e para que a gente possa te recepcionar com muito amor, com muito carinho, com muito axé. Aí eu peço para aqueles que não, que puderem, levar 1 quilo de alimento ou uma roupa, uma peça de roupa que você não esteja usando, porque a gente tem uma campanha aí que a gente ajuda algumas instituições, então a gente está ajudando o orfanato. Tem o caso do David que ele está voltando, não sei se ele vai, porque como ele mora, está morando aí no abrigo e tal, não sei se ele vai estar aí no sábado com a gente, mas geralmente ele está na Curimba, nos ajudando aí na Curimba. Ele toca demais, demais. A gente contou um pouquinho da história dele para nós aí, e nós estamos dando esse apoio, esse suporte. Então, aqueles que puderem, que quiserem ir nesse sábado a partir das 16 horas para o trabalho espiritual na Força de Pombogira e levarem 1 quilo de alimento ou uma uma peça de roupa, eu agradeço, porque está sendo destinado para as instituições, tá certo? Fora isso, a gente já vai começar aí a nossa
nossa teoria, né, no curso de desenvolvimento espiritual, que visa aí a consciência, principalmente a consciência do espiritual, a consciência de você dentro do mundo e sob a luz da Umbanda, né? Sob a luz dos orixás. Então, o que é o seu ancestral? Por que ele está aí? O que é seu orixá de frente? O que isso intimamente te muda, né? Então, não é só os arquétipos de Umbanda, então a forma que manifesta Ogum quando incorporado, ou a forma que manifesta o seu caboclo, o seu preto velho quando incorporado, mas o porquê que ele manifesta assim e como que você se encontra dentro do enredo espiritual da Umbanda, tá certo? Então, a gente vai abordar na próxima terça-feira o tema Eu Sou Médio, e agora? Então, aqueles que quiserem assistir a nossa aula podem estar comparecendo terça-feira às 8 horas na rua Doutor Sérgio Meira 41, para que você possa contemplar um pouco da nossa visão do que é a espiritualidade, a importância que a espiritualidade tem na vida do homem e como que eu faço com a minha mediunidade, esse dom aí que vai despertando conforme a gente vai criando consciência. Tá certo? Então, está aí, a gente está começando a divulgação, agora é oficial, o nosso curso de Reiki com o ministrante Flávio Salazar, que vai ser sábado, dia 25, a partir das 8 horas da manhã, ou desculpa, 9 horas, a minha assessora aqui, a Fabi, está me ajudando, a partir dia 25, dia 26, último sábado do mês, às 9 horas. Então, aqueles que quiserem comparecer, aqueles que quiserem fazer inscrição, entre em contato aí com a gente, Umbanda Consciente, ou @gmail.com, ou então vá numa terça-feira que o Flávio, ele tá lá, ele pode passar algumas informações do curso, ele tá lá acrescentando nossa equipe espiritual e a gente está pronto para receber você aí nesse curso. Nós vamos fazer a divulgação no site, o cjsp.com, tá certo? Na página no Facebook. Vamos abrir as inscrições a partir de amanhã para aqueles que quiserem fazer. Lembrando que os valores do curso é R$200. Se você fizer antecipado, a gente dá um desconto aí. E a inscrição antecipada, a gente dá um desconto aí, tá certo, pessoal? Então, entre em contato, aqueles que quiserem fazer o Reiki nível 1. Então a gente vai ter... Qual que é o objetivo disso? O objetivo é a formação do Reiki, certo? A imantação, a preparação para que você se torne um reikiano. E depois nós estamos fazendo um laboratório de Reiki. Já tem 2 pessoas aí que estão atendendo às sextas-feiras. E como só estão em 2, elas precisam de mão. A gente está fazendo um laboratório. Qual que é a intenção? Ver como a energia transforma, modifica de forma positiva o corpo, né? A transformação do corpo através da energia. Então, aqueles que quiserem, entre em contato com a gente, pode ir pelo e-mail umbandaconsciente@gmail.com, pelo próprio Face, para que a gente possa entrar em contato. O valor do curso é R$200, tá certo? Então, como a gente já tem algumas pessoas interessadas, peço que vocês, quanto mais rápido possível, vocês têm aí 3 semanas para fazer. O último sábado do mês vai ser esse curso, tá certo? Então, entre em contato com a gente para a gente passar um pouco desse mistério aí, como que a gente aplica ele dentro do conhecimento umbandista, tá? Então a intenção é fazer um laboratório, é trabalhar, não adianta, não tem outra saída senão trabalhar com as ferramentas que nos passam. Acrescente sempre, você que é umbandista, você que
trabalha aí na força dos orixás, principalmente na energia agregadora de Mamãe Oxum. Acrescente, quanto mais ferramentas você acrescentar para sua consciência, melhor fica a sua mediunidade, porque a mediunidade nada mais é do que um despertar, né? Nada mais é do que o despertar de uma consciência, mas não só a consciência desse mundo, desse corpo, mas uma consciência espiritual ampla. Tem muito trabalho por aí, tem muita coisa para se aprender, tem muita coisa que ainda vai vir, e a gente, como eu digo, eu sou um eterno aprendiz e a gente tem que somar tudo aquilo que nos faz bem, tá certo? Outro curso que a gente está começando a divulgar é o cursoterapia em 8 aulas através da luz da psicanálise, né? Então a psicanálise fala que indivíduo mais comportamento igual a resultado, e psicanálise mais PNL, transformação. Então, PNL é o curso ministrado pela Rita de Cássio. Ela já tem uma formação ampla aí, inclusive esses tempos ela foi para a Alemanha dar um curso de formação lá para um grupo que ela conhece, então tá voltando com essa ferramenta aí para nós, e nós estamos começando a fazer a divulgação desse curso. O que acontece? Na psicanálise ela diz que o indivíduo ele vai criando algumas barreiras, algumas prisões internas que limitam, que causam algumas limitações em nosso comportamento, em nosso resultado. E essas limitações vão ficando cada vez mais doloridas, cada vez mais árduas. Por quê? Porque a gente entra num programa, então imagina que a mente ela cria uma visão sobre as coisas, sobre o que você vê, o que sente, como age, e vai criando um sistema, um programa mesmo. E aí você vivencia esse programa de forma, às vezes, desordenada, e vai criando limitações. Quais limitações? Limitação, por exemplo, no campo material, no financeiro, que eu acho que é uma das grandes limitações aí da nossa existência. Limitação no emocional, outra grande limitação, talvez maior até que o financeiro, porque o financeiro nada mais é do que o fim, não o começo, né? Começa no emocional. E o que a PNL, o que esse curso faz? Ele vai... durante as palestras vão ser feitas algumas reflexões para que o desbloqueio íntimo ocorra, né? Então, você que estiver interessado, a gente logo mais essa semana que vem a gente já vai disponibilizar no site para que você se inscreva, saiba mais através do nosso site, do nosso página no Facebook e do nossos e-mails, umbandaconsciente@gmail.com. Então, é um curso bem legal aí, que você vai atuar com o seu aparelho psíquico, né? O como que você encara as coisas. Vamos mexer com identidade, ego e superego. Então, onde está a sua identidade, onde está o seu ego, o ego no sentido de querer mudar, né? Onde que você se sabota, programação neurolinguística, reflexo do corpo na mente. Então, o que o corpo influencia, né? Às vezes você canaliza alguns tipos de doença, alguns tipos de formas, né, no corpo, e isso é reflexo de um problema psíquico, né, um bloqueio psíquico, né? Então é importante que você aprenda a rever isso e programar isso de forma ordenada, equilibrada, para que você tenha paz. Lembre-se, a gente só manifesta aquilo que a gente tem dentro. Então eu acredito muito nisso. Então, já que nós, umbandistas, a gente trabalha com o lado espiritual, trabalha com manifestações, claro, manifestações mediúnicas, mas
ainda assim manifestações, o seu externo nada mais é do que o reflexo do seu lado interno. Então, se você está tendo alguma limitação, se você está tendo algum bloqueio, pode ter certeza que a psicanálise junto com a PNL pode te ajudar, vai te ajudar nisso. Então a gente está oferecendo mais essa ferramenta aí para você somar, tá certo? Vai ser abordado também a trilogia da mente, como criamos nossos estados de comportamentos, como criamos nossas crenças, fisiologia, a avenida da excelência, exercícios de reformulação da psique, objetivos e formulação. Então, como que você cria esses objetivos, como alcançar, como gerar um objetivo, tá certo? Então, aqueles que quiserem, eu vou botar esse conteúdo aí no nosso site, na nossa página no Face, para que a gente já possa fazer aí, ver quem gostaria de fazer esse curso e acrescentar mais essa ferramenta, tá certo, pessoal? Então, tá aí a divulgação dos nossos cursos. Fora isso, nós vamos começar também o curso de magia divina, magia sagrada, né, para os mais íntimos. Então, o que é isso? Imagina que você trabalhe com forças, com os tronos divinos, que na Umbanda a gente chama de orixás, e consiga fazer, através de determinações, a transformação que você precisa, a força que você precisa. Então a gente vai ministrar o curso de magia, vai ser o curso de magia das velas, magia do fogo, né? Então vamos trazer aí para vocês também, aqueles que quiserem, que estiverem interessados pela magia, também vai ser uma das ferramentas que a gente vai acrescentar. E eu digo para vocês que eu, por exemplo, eu tenho alguns graus de magia, eu faço magia há quase 10 anos, e a magia fez muita diferença da minha vida, ainda faz. Você aprende a ativar portais, você aprende a ativar elementos da natureza, você aprende a fazer verdadeiras mandalas realizadoras para que você possa atender as pessoas. E eu não estou falando de religião, não estou falando da Umbanda, eu só fiz um comentário, eu estou falando do seu poder de realização, né? Então a magia divina, ela te conscientiza do seu poder de realização através da geometria sagrada, através da escrita mágica, através dos elementos da natureza e através dos tronos divinos, né? Então, os tronos divinos são o trono da fé, o trono do amor, o trono do conhecimento, o trono da ordem, o trono da evolução, o trono da geração e o trono da justiça. E cada um desses tronos, cada uma dessas luzes nos abençoa, nos capacita de um poder realizador. Só que você precisa aprender a se ligar com esse poder de forma consciente. É claro que, como seres divinos que somos, você já está ligado de forma inconsciente nesses tronos. Então, entenda o seguinte: a sua mediunidade, o seu poder de realização, ele vai se expandindo conforme a sua consciência vai chegando. Tá certo? Então, tanto o curso da psicanálise com PNL, quanto o curso da magia divina, quanto o reiki, são ferramentas que somam a sua consciência. E você vai ver que o trabalho é fabuloso, o trabalho é realizador, o trabalho é divino. Tá certo, pessoal? Então, aqueles que quiserem, entrem em contato com a gente para que a gente possa dar seguimento aí
a esses trabalhos, tá certo? O legal é que a casa oferece a formação de uma egrégora, né? Então você entra para a egrégora da casa, aqueles que querem, e começa a fazer parte da família Plenitude. Então, até por isso veio canalizado esse nome, né? Instituto Cultural e Social Plenitude. Por quê? Porque a intenção nossa é que a gente consiga estar pleno ali e fazer com que as pessoas se sintam plenas também, tá certo? Então, é essa intenção. E aí você vai ver que a egrégora é muito legal, tem diferentes... as pessoas vieram de diferentes vertentes religiosas, não só umbandistas de raiz, mas você vai ver que a gente aplica ferramentas, por exemplo, católicas, que são os salmos, que a gente está retomando aí. Vai ter um módulo do curso de desenvolvimento que a gente vai fazer os benzimentos, os trabalhos na força dos salmos, é o reiki, é o passe energético, é a abertura de campos mágicos, né, os espaços mágicos, os elementos da natureza, são as forças dos orixás. Então, quer dizer, tem gosto para todo mundo, tá certo? Então a gente tá aí acrescentando mais essas ferramentas, e você com certeza vai gostar demais e vai se identificar com alguma delas, tá certo? Porque a gente sempre, eu vejo muitas casas de Umbanda dando com excelência a teologia de Umbanda, desenvolvimento umbandista, mas a minha necessidade, a necessidade do Plenitude, talvez a necessidade da nossa era, é uma necessidade de conhecer sem barreiras. Então você acrescenta tudo e você não divide nada. É claro que quando eu falo de Umbanda, eu consigo, no curso vai se definir o que é Umbanda, quais são os arquétipos de Umbanda, ferramentas de Umbanda, enfim, os orixás dentro da Umbanda, o que é Umbanda e o que não é Umbanda. Mas quando eu falo de desenvolvimento espiritual, eu estou falando de uma coisa que é independente da religião, é uma coisa divina, é Deus e ponto final. Não é Umbanda, não é Candomblé, não é só Umbanda, não é só Candomblé, não é só catolicismo, não é só, é uma coisa que envolve tudo. E o seu espírito com certeza se identifica a algum desses raios, né? Eu gosto de falar que você faz parte de uma falange, o que separa uma religião da outra, o que separa uma vertente da outra, são os raios, né? São os raios que você se identifica. Eu, por exemplo, sou sacerdote umbandista, então eu estou no raio da Umbanda. É isso que faz com que o meu espírito fique bem, é o que faz com que o meu espírito desperte. Então, e você pode achar o seu também. Tá certo? Então, vamos seguir aí com o programa. Vou falar um pouquinho hoje do orixá Xangô, o equilíbrio, a justiça e o elemento e as linhas de trabalho de Xangô. Tá certo? Então, vou fazer um intervalo aí. Depois a gente começa a falar um pouquinho dos orixás, desse orixá da justiça, orixá Xangô, e a sua forma de atuação íntima no íntimo das pessoas. Tá certo? Então até daqui a pouquinho. Axé. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer.
Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Saravá Umbanda, Saravá os pais e mães orixás, Saravá 7 linhas de Umbanda. A Umbanda tem 7 forças divinas que irradiam suas luzes no Congá. Tem Pai Ogum, tem Pai Xangô, Rei das Pedreiras, Mãe Iemanjá, Mãe Oxum nas cachoeiras. Tem Pai Oxóssi que é caçador nas matas, Obalua Ela no cruzeiro das almas, Pai Oxalá que comanda esse exército de guerreiros que na Umbanda vem nos ajudar. A Umbanda tem 7 forças divinas que irradiam suas luzes no Congá. Tem Pai Ogum, tem Pai Xangô, Rei das Pedreiras, Mãe Iemanjá, Mãe Oxum nas cachoeiras. Tem Pai Oxóssi que é caçador nas matas, Obalua Ela no cruzeiro das almas, Pai Oxalá que comanda esse exército de guerreiros que na Umbanda vem nos ajudar. A Umbanda tem 7 forças divinas que irradiam suas luzes no Congá. Tem Pai Ogum, tem Pai Xangô, Rei das Pedreiras, Mãe Iemanjá, Mãe Oxum nas cachoeiras. Tem Pai Oxóssi que é caçador nas matas, Obalua Ela no cruzeiro das almas, Pai Oxalá que comanda esse exército de guerreiros que na Umbanda vem nos ajudar. Pai Oxalá que comanda esse exército de guerreiros que na Umbanda vem nos ajudar. Saravá. Salve, galera. Então, voltando aqui com o nosso programa Umbanda, Consciência e Juventude. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Xangô e vamos passar uma prática para que as pessoas vejam um pouco da nossa consciência, como que a gente faz na nossa casa, né? Então, Xangô. Quando eu penso em Xangô, eu penso em justiça. Mas a justiça nada mais é quando eu olho para Xangô e vejo que relação que ele tem comigo, eu vejo que ele é o orixá que tem a relação no meu equilíbrio. Ele está no chakra plexo, né? Então é o centro das emoções. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando o Xangô atua em meu íntimo, ele gradua as emoções. Ele gradua o quanto, por exemplo, eu estou feliz, estou me sentindo feliz, o quanto eu estou me sentindo triste, o quanto eu me sinto satisfeito, o quanto eu me sinto
Bem, então, um dos verbos de atuação de Xangô é a graduação. Ele gradua em termos planetários, então quando eu falo no planeta, ele é orixá com seu elemento fogo, e ele gradua a temperatura. Ele gradua, por exemplo, tonalidade de cor. Ele gradua tamanhos. Tudo que eu falar de graduação, onde tem uma pessoa maior e menor, uma cor mais forte, outra mais fraca, tudo que é relacionado ao graduar é Xangô. Então, intimamente, ele gradua o meu emocional. Ele trabalha na força da justiça, mas intimamente ele é o orixá do equilíbrio. Então, como o elemento dele é fogo, o fogo ele precisa de alguns elementos para existir. Quais são eles? Ele precisa de ar, ele precisa de terra e ele precisa de água. Certo? Então, desculpa, ar e terra, perdão. A água ele gradua a temperatura, né? Então, quando eu falo que Xangô, alguns lugares falam que Xangô é par com o Yansan. O que é isso elementalmente dizendo? O fogo, para existir, ele precisa do ar. Ele precisa do movimento do ar para existir. Então, quando ele está fazendo par com o Yansan, ele está pegando esse elemento sob o ponto de vista do elemento do ar. Certo? No Candomblé, inclusive, tem uma lenda que ele é marido de 3 mulheres, né? Ele é marido de Oxum, Obá e Yansan. Oxum, senhora do mineral, do agregar. Obá, na terra. E Yansan, no ar. Então, na Umbanda, a gente trazendo um pouco para a Umbanda, a gente vai ver que, na verdade, não é que Xangô, o orixá, vamos por assim, é um orixá casamenteiro, né? Gosta de estar com muitas mulheres, né? Não vamos humanizar o orixá, mas vamos ver a virtude que ele pega em cada um desses tronos. Então, Oxum, quando ele faz par com Oxum, eu gosto de dizer que é aonde ele tem a visão, porque Xangô, para aplicar a justiça, ele tem que olhar com amor para as coisas. Então, muito cuidado, pessoal, quando você vai ali para o terreiro e você fala assim, nossa, aquela pessoa me fez mal, eu peço para que Xangô aplique a justiça. Xangô não aplica a sua justiça nos seres de forma emocionada. Então, a balança, ela pesa para os dois lados. Então, quando Xangô está fazendo par com Oxum, Xangô está tendo a vista, está olhando com amor. Tá certo? Quando Xangô está fazendo par com o Yansan, ele está em movimento. Ele está trazendo aí o movimento para que a pessoa se equilibre.
Então veja, Yansan intimamente se aplica dando condução, dando movimento para que a pessoa saia de um estado de consciência para o outro. Quando Xangô está atuando com Yansan, ele está tirando a pessoa de um estado de consciência desequilibrado e conduzido para um equilíbrio. Então, esse é a nossa visão íntima sobre esses pares. E quando ele está com a mãe Obá, nossa querida mãe Obá, ele está concentrando, ou seja, ele está dando a nossa consciência, como a gente disse. Então, é aquela hora que, de repente, você tem um ato impulsivo, você toma alguma atitude no calor da emoção, e aí você senta e fala, nossa, poxa, eu poderia ter feito errado. Poderia ter feito melhor. Eu fiz errado. Né? Então ele concentra essa consciência de Xangô. Intimamente isso. Então veja, elemento de atuação é o fogo, é a luz. Por quê? Porque a gente só consegue se iluminar, a gente só consegue ter consciência, só consegue achar a luz através do equilíbrio. O que é o equilíbrio? Nada mais é do que você ter paz, se sentir em paz em tudo aquilo que você faz. Então, tudo aquilo que você faz que te causa uma dor está desequilibrado. É a hora que nosso pai Xangô atua. Porque eu não estou falando de certo ou de errado, não estou falando, não se apeguem, por exemplo, à justiça que a gente tem social, a justiça da terra. A justiça da terra, é claro, o pai Xangô, ele rege, mas eu estou dizendo no que você acha certo, o que você acha errado. Tá certo? Para exemplificar isso, eu vou contar uma historinha que ontem a gente, inclusive, falou no desenvolvimento, para você ter noção. Estava ali um monge budista zen em seu templo na época dos samurais. E, de repente, ele entra o samurai, senta na frente dele e pergunta: ô monge, existe realmente essa coisa de céu e de inferno? O monge respira fundo, olha meio inconformado e pergunta: mas quem é você? Isso o samurai vira: como quem sou eu? Eu sou o samurai, o primeiro samurai da guarda do rei. O monge vira e fala: mas para mim você parece um mendigo. Nesse instante o samurai desembanha a espada e faz um movimento de degolar o monge. O monge então vira e fala: e aí abrem-se as portas do inferno. O samurai então respira fundo, embanha a espada mais uma vez e fala: eu entendi, mestre, muito obrigado. E o monge vira e fala: e aí abre-se as portas do céu. Então veja,
o céu e o inferno, o certo e o errado, ele nasce e ele começa e termina dentro de você. O mundo é perfeito. Deus criou o mundo perfeito. Não existe. Tanto que, se você, por exemplo, for perguntar, ter a curiosidade de perguntar a alguém de filosofia budista se existe céu e se existe inferno, ele vai falar que não existe o inferno. Se existe certo ou errado, ele vai falar que não existe o errado. É tudo uma questão de o que você faz de inferno, o que você transforma em céu. E essa graduação e essa consciência, essa separação é nosso pai Xangô que traz. É nosso pai Xangô. Então, gente, quando eu falo de orixá, muito mais do que Xangô, que o seu campo de força são as montanhas. É claro que existe um Xangô muito famoso nos pontos de Umbanda, que são o Xangô das Sete Pedreiras. Então, para nós, na nossa visão, é um Xangô que faz par com Oxum. Então, ele faz o seu julgamento, vamos por assim, com a vista do amor. Então, aqueles que têm como manifestador de orixá o Xangô Sete Pedreiras, na nossa visão, é um Xangô que faz par com Oxum, porque ela é a senhora do mineral, é a senhora das pedras. E o que te mostra isso? Mostra que você, quando fizer o seu julgamento para ter paz, o seu julgamento íntimo, olhe com amor. Para que você tenha uma facilidade em seu caminho, para que você tenha paz em sua ação, em seu trabalho, olhe com amor. É isso que esse Xangô vem nos mostrar. Tá certo? Eu posso falar desse Xangô porque é um Xangô muito presente lá na casa. Então, olha só. Em absolutamente tudo está todos os orixás. Então, por exemplo, a sensação térmica do está frio, está quente, ali está Xangô graduando a sua temperatura. Estou feliz, estou triste, ali está Xangô graduando o seu emocional. Xangô gradua exatamente tudo em sua vida. Tá certo? Se você olhar pela visão dos chakras, ele tá no... Você tem o coronário com o pai Oxalá, com os orixás da fé, melhor dizendo. O frontal com os orixás do conhecimento. Então os orixás da fé, Oxalá e nossa mãe Logunã. Do conhecimento, Oxóssi e Obá. No laríngeo eu vou para Ogum e Iansã. No cardíaco eu falo de Oxum, Oxumaré. No plexo eu falo de Xangô e Oroiná ou Egunitá. Umbilical, estou falando de Obaluaê e Nanã. E o chakra da geração, o chakra do sexual, estou falando de Iemanjá e Omolu. Na nossa visão.
Tá certo, pessoal? Então, o que você pode fazer? Imagina que você teve um dia bem complicado, um dia que você se estressou. Pegue uma pedra do sol junto de uma pedra numa quartzo rosa e ponha respectivamente no chakra, o quartzo rosa no chakra cardíaco e a pedra do sol no chakra do plexo solar. E faça uma conversa com o seu manifestador de Xangô, com o seu orixá Xangô. Converse com ele, fala: meu pai Xangô, eu peço para que gradue o meu emocional para que eu possa me equilibrar nesse momento. 2 pedras. E deite durante 15 minutos e faça uma meditação. Faça uma meditação. Sem se condenar. A meditação é o momento onde você internamente se volta ao seu interior e começa a olhar os passos, o que você pensou, como você agiu, buscando sempre ser melhor. Buscando sempre uma atitude melhor, né? Então, faça isso voltado ao seu pai Xangô, para que você, no dia seguinte, consiga ser melhor do que você foi hoje. Tá certo? Então, essa é uma prática. Você vai precisar só da pedra do sol e o quartzo rosa. O quartzo rosa você vai pôr no seu cardíaco. O cardíaco é responsável pelo que o sentimento, tudo que é seguro, né? O sentimento é uma coisa segura. Eu sinto amor. Isso é sentimento. Eu sinto fé. Então é seguro. O chakra de Xangô, o chakra do emocional, são coisas passageiras, imutáveis. Eu estou com sono, por exemplo. Eu estou com raiva. Eu estou sentindo medo. Eu estou sentindo frio. Todo estado de que é facilmente mudado está em emoção, está em Xangô. Então, o que você pode ver? Vamos perceber aí um comportamento. Quando você vê uma pessoa com síndrome do pânico, pode ter certeza que o chakra do emocional, o plexo, está precisando de um trabalho. O seu emocional está abalado. Só que é o emocional que pedrificou, ou seja, ele já vem nesse comportamento, a pessoa já vem num comportamento de medo muito tempo. São traumas que a pessoa foi engolindo, absorvendo e, infelizmente, não trabalhou. E aí você pode fazer um ritual de Xangô que é, vamos anotar aí, uma vela marrom, que é a vela que a gente acende para Xangô. Você vai pegar uma flor qualquer, pode ser uma orquídea, vasinho de orquídea, é baratinho. Vai pôr o nome da pessoa em um copo com água. Vai desenhar
com giz no chão, duas machadas cruzadas e pôr o nome da pessoa com um copo com água, uma vela marrom e uma orquídea. Você vai pedir para Xangô trabalhar através desses elementos o emocional da pessoa, indo direto no trauma, onde ela teve o trauma, e reprogramando. Ou seja, o que é reprogramar? Através desse espaço magístico religioso, ele faz com que você tenha uma outra percepção da coisa. Então ele vai no trauma. Se o trauma, por exemplo, deu uma má impressão e é presente, ou seja, a pessoa atribui um certo tipo de lugar ou comportamento. Por exemplo, eu não posso estar em lugares fechados. Por quê? Porque um dia eu estive em lugares fechados e aí eu gritei e ninguém me escutou. Então, a pessoa vai ter vai ligar a linha do tempo. Esse espaço vai se ligar à linha do tempo e vai fazer um trabalho de transmutar o ponto de vista. Sim, essa situação aconteceu, mas já passou. Não vão ser todos os lugares que você vai ficar trancado, fechado. Tá certo? Então ele trabalha nessas imagens que a gente teve e que ainda geram uma corrente emocional distorcida muito presente, vibrante, né? Ela não desliga. Então você vai se desligar daquela situação. A pessoa vai se desligar. A vela é um elemento muito forte que vai servir nesse espaço para combustão, né? Então ela é a que abre o portal. A orquídea, toda a planta, toda a flor, ela trabalha muito forte no emocional e desligando os processos viciosos, os processos de dor que não foram bem digeridos, né? Então, por exemplo, olha a força das flores, das plantas com relação a isso. Você vê, por exemplo, eu já falei aqui, você vê num velório que tem as coroas de flores, tem as flores que revestem o caixão. Por quê? Para desligar os processos obsessivos, para que aquele espírito possa fazer um encaminhamento de forma ordenada, equilibrada, assim como os familiares se desligarem de processos obsessivos, se desligarem de processo de trauma, perdoar. Então as flores, dentro dessa magia, ela vai trabalhar dessa forma. Então você vai riscar ali duas machadas, né? Uma de cada lado, se cruzando. Você vai pôr a vela no meio, o copo com água em cima e a orquídea embaixo. O copo com água, ele serve para gerar uma nova condição, né? Água é geração, né? Então ele abre um campo energético gerador de uma nova percepção com relação ao assunto. A Fabi está me lembrando aqui, você pode fazer em 7 dias. Vela palito com 7 dias. Fecha o círculo. E riscar com pemba branca. Então a Fabi está indo agora hoje de minha assessora aqui. Então ela tá risque com pemba branca, tá certo? Vai pôr ali a orquídea, o copo com água e a vela de 7. Pode fazer dentro de casa. E o nome da pessoa, tá certo? Então você pode fazer dentro da casa. Você põe o nome da pessoa ou você mesmo, não sei se você tiver com esses problemas, e façam aí que ele vai ajudar a desligar esse processo de dor, esse processo que ficou mal resolvido aí na sua vida.
Tá certo? Então, é claro que tem muito mais a se falar de Pai Xangô, tem muito mais a se falar dos orixás. A gente está fazendo alguns textos aí para passar para a galera do desenvolvimento. Então, aqueles que quiserem, terça-feira, a partir das 20 horas, desenvolvimento espiritual de Umbanda. Hoje, terça-feira, com o tema Sou médium, o que eu faço? Né? Então, esse é o tema da próxima terça-feira. Então, você que quiser assistir uma aula, vá de branco, porque a gente faz metade teórico, metade prático. Então a gente sempre abre uma gira, vai conhecer o nosso espaço lá, tá certo? É claro que as receitas que eu falo, as receitas de bolo que a gente faz aqui, é a forma que eu vejo, a forma que faz sentido para mim, a forma que eu apliquei e deu certo para mim. Então, quando você tem isso, quando eu tenho isso, eu passo, porque pode ser que para alguns não funcione, mas para outros tantos vai funcionar, vai se ligar e vai trabalhar, tá certo? Lembrando também que nessa sexta-feira a gente não vai ter o atendimento espiritual, a gente transferiu para o sábado agora, que é dia 6, a partir das 16 horas, dia 5, perdão, a partir das 16 horas, aqueles que puderem trazer 1 quilo de alimento não perecível, uma peça de roupa para ajudar nossas campanhas. Nós vamos ter o trabalho nas nossas amadas pombogiras, trabalhando aí o alto amor sob o útero divino, a simbologia do caldeirão, né? Fazendo com que se gere a força, a realização necessária para que você consiga alcançar os seus objetivos, você consiga principalmente a paz interior para caminhar. Tá certo? Os nossos cursos, dia 26, o curso de Reiki. Então a gente já vai jogar no site, vamos pôr aí a informação na página para que você dê uma olhada. O investimento é R$200 se você for fazer no dia. Se você fizer antes, a gente dá um desconto, vai para R$180, tá certo? Então, se inscrevam a mais essa ferramenta, curso de Reiki nível 1. Então, além da imantação do Reiki, o Flávio vai passar algumas aplicações, vai passar os símbolos, vai passar as funções, enfim, vai ser bem legal, né? Aqueles que quiserem conhecê-lo, ele está lá todas as terças-feiras, às 20 horas, lá no nosso espaço. Você aproveita, me conhece o pessoal da casa, conhece um pouco da nossa filosofia, tá certo? Então, a vocês um grande abraço, que os orixás nos iluminem cada vez mais, nos dê proteção e força para continuar. Agradeço aos meus guias espirituais, agradeço aos meus mentores, agradeço ao comando por mais essa oportunidade. Axé, até a próxima quarta. Namastê. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.